A santa paz de Deus, vamos ler com a ajuda de Deus e a orientação do Espírito Santo no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Irmãos amados, tenho algo muito importante para compartilhar antes de continuarmos. Os canais que anunciam a palavra de Deus estão sendo duramente perseguidos e até derrubados. Isso nos entristece, mas não nos faz parar. Por isso peço humildemente, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe, com pelo menos 3 pessoas. Assim o YouTube entende que o canal é sério e relevante para nossas vidas e para quem nos assiste. Vamos juntos manter viva essa obra de evangelização. Que o Senhor recompense cada gesto de apoio. Deus abençoe. Agora vamos à leitura da Santa Palavra. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem tenhais 2 túnicas cada um. E nem qualquer casa onde entrardes, ficai ali, e dali partireis. E todos quantos não vos receberem, saindo vós daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, passavam por todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E ouviu Herodes, o tetrarca, de tudo o que se passava. Estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e por outros que Elias tinha aparecido, e por outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei degolar eu. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se à parte para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o, a multidão seguiu-o. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Porém estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partiu, e deu aos discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem dizem as multidões que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, outros Elias, e outros diziam que um dos antigos profetas havia ressuscitado. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E advertindo-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais dos sacerdotes e escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas
palavras dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomando consigo a Pedro e a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. E estando orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo-se ouvido aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que desde a multidão clamou um homem, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e dificilmente se aparta dele, quebrantando-o. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, e foi-lhes encoberta para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e a pôs junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias em que havia de ser assunto ao céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus:
As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Chamados com poder, enviados com fé, sustentados por Deus. Ó, irmãos amados, escutem com atenção esta palavra. No início do capítulo 9, vemos Jesus reunindo os 12 discípulos, mas ele não os chama apenas para estarem com ele. Ele os capacita com virtude e poder. Aleluia! Veja que ele deu poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Isso não é pouca coisa. É o céu se derramando sobre homens simples. É o poder do Altíssimo vindo sobre aqueles que antes eram pescadores, cobradores de impostos, homens comuns. E ele os envia. Sim, Jesus envia. Não envia com riquezas, com segurança, com mochilas cheias. Não! Ele diz: nada leveis para o caminho, nem pão nem dinheiro. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é sustentado pelo Deus do chamado. Você não precisa de tudo para ir. Você só precisa de fé. A provisão virá no caminho. A autoridade virá na caminhada. O favor virá com a obediência. E os discípulos passavam por aldeias, curavam, pregavam, libertavam. Veja o que acontece quando alguém obedece. O céu se move, o inferno se abala e a terra reconhece o poder de Deus. Herodes ouviu falar. Multidões se ajuntaram. O nome de Jesus se espalhou. Mas o mais belo de tudo isso é: Jesus usa os improváveis. Não foram os mestres da lei, nem os doutores da sinagoga. Foram homens comuns. Eram frágeis, mas estavam cheios de uma promessa. E o mundo começou a sentir o impacto. E hoje, essa promessa também é para você. Jesus ainda chama. Jesus ainda envia. Jesus ainda capacita. Mas para ir, é preciso fé. É preciso largar as seguranças e confiar no sobrenatural. Então vá, pregue, ore, toque o mundo com o que Deus colocou em você. Porque quem é enviado por Jesus carrega o céu por onde passa. 5 pães, 2 peixes. E a multiplicação que revela o coração de Deus. Queridos ouvintes, agora a cena muda. Uma multidão faminta se reúne. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus olha, vê a necessidade, vê a fome, vê o vazio. E os discípulos dizem: despede-os, Senhor. Já é tarde, não temos comida. Mas Jesus responde com uma ordem que ecoa até hoje: dai-lhes vós de comer. Ah, que palavra! Os discípulos olham para os recursos: 5 pães, 2 peixes e uma multidão. Mas Jesus olha para o céu. E ali, naquele momento, ele ensina a maior lição da fé prática. Quando entregamos a Jesus o pouco que temos, o milagre acontece. Ele toma os pães, ergue os olhos, agradece ao Pai, parte, entrega. E a multiplicação começa. Milhares são alimentados. Todos se saciam. E ainda sobram 12 cestos. Sabe o que isso nos mostra? Com Jesus, o pouco se torna abundância. Com Jesus, a escassez se transforma em fartura. Com Jesus, o impossível se torna testemunho. Mas tem mais. Jesus não apenas mata a fome do corpo, ele alimenta a alma. Logo depois ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde com revelação: tu és o Cristo de Deus. Você percebe? O mesmo que multiplica pão é o que multiplica fé. O mesmo que alimenta o corpo é o que revela a verdade ao Espírito.
Jesus quer fazer isso com você hoje. Ele quer alimentar tua fé. Ele quer saciar tua fome espiritual. Ele quer que você o conheça não só pelos milagres, mas pela revelação. Não olhe para o que te falta. Olhe para o que você tem e entregue a Jesus. Porque nas mãos dele, o pouco se transforma em milagre eterno. A transfiguração, o clamor de um pai e o chamado para seguir sem olhar para trás. Agora, irmãos, vamos subir com Jesus ao monte, porque algo glorioso está para acontecer. Jesus toma Pedro, João e Tiago. E enquanto ora, algo extraordinário acontece. Seu rosto se transfigura. Sua roupa brilha como o sol. E ao lado dele aparecem Moisés e Elias, conversando sobre sua morte. Oh, que cena celestial! É o céu tocando a terra. É a eternidade se revelando. É a glória do Cristo sendo mostrada antes da cruz. Pedro, confuso, quer fazer tendas. Quer parar o tempo. Mas uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia! Que confirmação! Que autoridade! Que majestade! Mas ao descerem do monte, um pai desesperado se aproxima. Seu filho está dominado por um espírito maligno. Ele clamou aos discípulos, mas eles não puderam ajudá-la. E Jesus, com autoridade, repreende o mal, cura o menino e devolve-o ao pai. Queridos, essa sequência nos ensina algo poderoso. A glória do monte é real, mas o campo de batalha está no vale. A presença de Deus é intensa, mas o mundo precisa de libertação. Não podemos viver apenas da experiência da transfiguração. Temos que descer e libertar os cativos. Temos que descer e estender as mãos ao aflito. E no final do capítulo, Jesus faz um chamado radical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, mesmo tome sua cruz e siga-me. Não é um chamado fácil, não é para os acomodados. É para os rendidos, para os corajosos, para os que largam tudo e não olham para trás. Ele diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É hora de decidir. É hora de segui-lo com todo o coração. De não se distrair, não retroceder, não hesitar. Você foi chamado para seguir até o fim. Para descer do monte e transformar vidas no vale. Para negar-se a si mesmo e viver totalmente para Ele. Hoje Jesus te convida a se lançar sem reservas, a entregar tua vontade, tua história, tua alma, e a viver uma vida de cruz, de glória e de missão. Essa é a palavra. Deus seja sempre louvado.